Saudações, terráqueos! Esse é mais um vídeo sobre sinalização aqui no canal. No episódio de hoje, vamos falar de ambientação, que é indissociável de projetos de sinalização e também tangencia projetos de retail e de visual merchandising. E para desenvolver o assunto com a gente, a Ana Romero, que já participou aqui no canal do programa Histórias na WorldSkills. Oi, Ana! Oi, Bruno, tudo bem com você? Obrigada pelo convite. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Ana Romero, eu sou designer gráfico de formação e hoje eu trabalho com cenografia, né? Eu tenho uma empresa de cenografia, atendo muitos clientes de alto padrão, desenvolvo para eles a parte de vitrines, eventos, tá? E alguma coisa de retail design. Eu também dou aula no IED, Instituto Europeu de Design, onde eu falo exatamente de cenografia, de vitrine e um pouco também de sinalização para esses alunos. Você deu uma introdução rápida falando sobre o quanto esses projetos de sinalização e de ambientação eles se tangenciam, e eu acho que não tem como a gente falar de sinalização se a gente não falar de materialidade, de como isso extrapola a linguagem gráfica, o universo gráfico, e ele vai entrar em materialidade, luz e sombra, escolhas de elementos, escolhas de materiais para a gente trabalhar e conseguir traduzir esse conceito que a gente tem além do sistema de identidade visual, né? Acho que a gente tem uma preocupação, eu acho que ainda maior em conseguir, e assim, na verdade a gente tem uma possibilidade gigante de trabalhar com conceitos quando a gente fala de materialidade, né? E aí mesmo de luz e sombra, enfim. E eu acho que é um bom parâmetro para a gente começar. Não, e é ótimo você falar todos esses elementos, todas essas variáveis, porque conforme um outro episódio aqui do programa, em que foi abordado a arquitetura, foi falado como que a sinalização, a ambientação não são papelaria, não são simples aplicação de identidade visual no espaço. Vai muito além disso. É a tangibilização do branding no espaço físico. Exatamente. E quando a gente está falando de sinalização, de wayfinding, a gente fala também de se comunicar. Eu acho que a primeira coisa que eu falo, até nas aulas que eu dou, a primeira coisa que a gente tem como objetivo é comunicar, né? Primeiro a gente se comunica com a palavra, depois a gente se comunica com a linguagem não verbal, né? Que aí a gente fala de cor, a gente fala de material, a gente fala de posicionamento desse material, onde ele está colocado, a gente fala também de exprimir conceitos que a gente não consegue, que a gente não precisa citar, né? E é justamente isso. Quando a gente pega a marca e a gente precisa distribuí-la pelo espaço, a gente tem tantos outros atributos que a gente pode usar, inclusive da comunicação não verbal, e aí quando a gente fala por meio de materialidade, de luz, de sombra, de projeção, disso, porque se a gente só pega a marca e repete, a gente só fica se retroalimentando, a gente fica numa repetição do mesmo conceito, e aí a gente fica viciado nessa comunicação, né? Eu acho que é isso. Eu não digo nada de novo, né? Eu só repito a mesma coisa sempre, sempre, sempre. E aí aquele material, ele vira paisagem. Porque se a marca tá lá e ela se repete o tempo todo, ela vira paisagem. Ela não te traz nada de diferente, ela não te traz nenhuma nova informação, ela traz mais do mesmo, né? Acho que essa é a palavra, essa é a expressão que a gente poderia usar. E aí a gente tem que fazer justamente o caminho contrário. Eu acho fascinante você trazer isso, porque como parte da audiência é de designers de informação, cabe a gente reforçar que no momento que você concebe uma identidade visual, ela vai além do logo, da seleção de cores, da seleção de fontes. Você precisa prever uma série de componentes complementares, de elementos que estendem aquela identidade visual e formam a identidade visual. Isso se aprofunda no momento que a gente vai falar sobre aplicação no espaço, mas mesmo quando está sendo desenvolvida a identidade visual, precisa haver uma geração de riqueza de linguagem, que inclusive isso que vai facilitar depois a aplicação no espaço ou em outras situações. Então é muito importante que o designer entenda que no momento que ele estende uma identidade visual, ele não pode ficar voltando só no logo ou só naquilo que ele já construiu para diversificar aquele universo. Ele precisa sempre, e é interessante, né, minha sugestão aqui, que ele sempre vá no núcleo, na origem do conceito que levou a ele àquela identidade visual. Então, quando ele pensa assim, aplicações não baseadas no logo, mas no conceito que embasou o logo, fica tudo muito mais rico, porque você consegue um universo muito maior, rico visualmente, rico conceitualmente, porque nasce tudo do mesmo lugar, então tudo também tem unidade entre si, e você tem uma variedade visual, ou sonora, ou tátil, enfim,
mas tudo atrelado àquele conceito original e uma riqueza muito grande para trabalhar, o que vai facilitar, né, essa construção toda durante a criação, o desenvolvimento da identidade visual, vai facilitar tudo que vier para frente, seja o ponto de contato da marca no varejo, no espaço mais institucional, num espaço mais promocional, tudo. Exato, e aí quando a gente vai direto no cerne, direto no núcleo, ou no conceito dessa marca, é isso, as respostas ficam automáticas, é o que eu costumo dizer para todo mundo, para todos os alunos ou para os meus clientes. As respostas, quando a gente vai atrás do que forma a nossa identidade, elas são automáticas. Então, se você está falando, por exemplo, vou chutar aqui uma coisa louca, tá? Você está falando de Nike. Nike, ela fala de performance, Nike, ela fala de tradição, a Nike, ela fala de street. Então, como é que eu consigo desdobrar essa marca e quais são os elementos que a gente vai achar, né? Então, até trouxe algumas imagens para a gente entender. A primeira imagem, por exemplo, que a gente tem é a marca Nike. E ela poderia estar só estampada numa marca de madeira, numa parede de madeira. Ela poderia estar lá em branco. Mas aí, o que o designer fez? Ele trouxe um dinamismo para essa marca, trazendo ela com outra direção do painel canaletado de madeira. Que isso é super bacana quando a gente trabalha com retail, ou com grandes espaços, ou com um evento, por exemplo, ou com sinalização de quando você vai criar um set design para um estúdio, para tirar foto. Então, você consegue colocar conceitos que eles não são basicamente, que eles não estão gratuitamente colocados lá, eles vêm direto da fonte da marca, tá? Eles vêm direto do conceito da marca. Então, ele trouxe um dinamismo para uma parede que, teoricamente, arquitetonicamente, poderia ser uma parede chata só de painel canaletado, tá? Então, isso é uma coisa bacana. Se você vai para um outro cliente, que aí eu vou trazer um exemplo meu, eu tenho um cliente que é moda praia, e eles trabalham, claro, classe alta, né? Quais são os elementos que essas pessoas encontram quando elas viajam usando aquele produto, né? Então, eu tenho palhinha, eu tenho madeira, mas depende do tipo de madeira. Então, qual é o tipo de madeira que a gente vai escolher para trabalhar dentro desse espaço para sinalizar, por exemplo, que ali eu tenho um preview de coleção, ou eu tenho uma recém-chegada, ou que aquilo está em promoção, né? Então, quais são esses elementos que eu consigo trazer dentro da minha sinalização, dentro do meu material de loja, para trazer mais valor, agregar mais valor e agregar mais comunicação para esse conceito, que eu acho que é isso. A gente fala sempre de comunicação, né? A gente fala de comunicação verbal e não verbal. Quando você está falando de wayfinding, quando você fala de sinalização, você fala de algo que te indica uma ordem imperativa, o que você tem que fazer, mas como você vai perceber essa ordem? Se ela é uma ordem delicada ou se ela é uma ordem expressa de uma forma bruta, né? Então, esses itens que a gente chama de materialidade, eles fazem parte da linguagem não verbal. E é aí que a gente agrega muito de valor, de sentimento, de envolvimento dessa marca com o consumidor. E é fundamental isso que você está falando, o designer entender, ou enfim, o profissional que esteja criando e desenvolvendo espaços, entender que existe todas essas questões que você falou, de materialidade, luz e sombra, textura, enfim, e existe o aspecto estrutural e de deslocamento e de interação do observador com esse espaço. Porque uma coisa é você conceber soluções visuais, interfaces, peças, aplicações em 2D, que vão existir naquele universo contido do bidimensional. Outra coisa é você propor soluções visuais, estruturais, conceituais, que vão ser aplicadas no espaço, que vão interagir com a pessoa em movimento, mesmo ela parada, sabe? A partir da observação dos dois pontos de entrada visual, dos dois olhos, que a gente constrói a perspectiva e sólidos são coisas que a gente constrói no nosso cérebro, porque a gente tem input de dois pontos diferentes de visão. O nosso senso de profundidade é um entendimento que a gente constrói, e isso reflete completamente na hora da gente pensar os espaços, porque as peças são tridimensionais. Raramente você vai ter a visualização frontal perfeita, sem profundidade, de uma estrutura. Então você precisa, inclusive no processo criativo, simular isso em fotos, em ambientes 3D. É muito difícil um profissional que pensa retail, que pensa ambientação, que pensa sinalização, não fazer simulações em 3D, porque inclusive, e agora eu estou dando um depoimento meu, né? Eu acho muito difícil quando eu vou propor uma ambientação, ou quando eu vou propor uma solução estrutural para o espaço, eu não reconstruir o espaço em 3D para eu poder ir para dentro dele, girar as coisas e entender como é que elas estão acontecendo. Eu imagino que isso aconteça com você também.
É claro, a gente sabe que tem algumas convenções aí de NBRs, etc., que você fala que de 1,70 a 1,20 é a nossa zona ótica primária e etc. Isso você está falando de vitrine. Quando eu construo vitrine, eu penso ali qual é o produto que a gente tem que colocar nessa zona principal. Quando eu estou construindo um evento, também em 3D, também eu penso, o que eu vou colocar nessa zona principal? Agora é o seguinte, qual é o percurso que esse consumidor vai fazer? Qual é o percurso que esse observador vai fazer? E outra coisa, qual distância que ele começa a enxergar minha marca? Então eu falo uma outra coisa que é super importante, que às vezes a gente esquece, né? Ou quem está fazendo o projeto esquece, fala, eu vou colocar uma fonte grande e está resolvido. Eu vou conseguir leitura. E não é isso, né? Porque às vezes você vai colocar uma fonte de 10 centímetros de altura para um material que vai ser lido a 80. Então você perdeu leitura, né? Porque a gente não está falando só de leitura, de contraste, etc. Aquelas coisas que a gente aprende, né? Tem que falar de contraste, tem que falar de ritmo, etc. Mas às vezes você perde, inclusive nessa distância entre o teu interlocutor, né, e o teu projeto, você perde a leitura. Ou porque essa fonte está minúscula e você não consegue enxergar, ou porque ela está gigante, ela não tem nada para te dizer ali. Você quer ver uma coisa que eu sempre falo, é sinalização de preço, né? As pessoas adoram colocar o melhor possível, e realmente, porque quando a gente está montando uma vitrine, a gente não quer falar de preço, quanto é que custa isso para o nosso cliente, né? Mas a gente quer falar que aquilo é uma promoção, a gente fala que aquilo é uma nova coleção, etc. Então, são essas informações que são importantes. Agora, se você coloca a fonte tamanho 58 centímetros, né? Então, um negócio desse tamanho, eu escondo o meu produto que está atrás, ou eu escondo o material que está atrás. Então, eu acho que eu acredito que é essencial para a gente falar. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de materialidade, a gente fala de dimensionamento também. Então, a gente sabe que tem essa NBR, né? Então, a gente, né, tem essa área premium, vamos dizer assim, de 1,20, 1,70, 1,20, e depois, abaixo disso, a gente enxerga pouco, até porque você faz este movimento e este movimento com a cabeça, né? Então, e os seus olhos, eles viram pouco, né? Então, a gente tem que considerar um ângulo também de como isso vai ser atingido. E é isso. Falando do observador parado. Agora, quando você fala do observador em movimento, tudo isso muda. Então, qual é o impacto que vai ter eu trazer uma fonte pequena, mas num material que siga expressando o que eu ainda estou dizendo daquela marca, né? Que eu não me perca, eu falo, nossa, eu vim fazer o que aqui mesmo? Né? Eu ainda estou dentro do ambiente tal, da marca tal, ainda estou dentro do prédio X, falando sobre madeira, e etc. Então, é o reforço da identidade, é isso. Ela retroalimenta todo esse processo de conceito, todo esse processo de marca. Então, o sistema de identidade visual, a gente fala, nossa, é logo, é fonte, é cor, é aplicação, mas tem muito mais que isso, né? Você tem a materialidade, você tem o contraste de luz e sombra. Eu até trouxe aqui mais alguns exemplos de informação, né, de imagens, né? Como é que a gente trabalha isso quando ele vira, ou quando esse número se desmancha, quando esse número, por exemplo, de uma sinalização de andares, ele cria um aspecto artístico, ou quando eu consigo sinalizar isso, identificar para o meu consumidor ou para o meu usuário, né? Eu acho que o usuário também, quando a gente fala de wayfinding e a gente não está falando de loja, onde é que ele está situado, né? Então, se eu tenho um pilar, um totem, ele está sinalizado de alguma forma interessante, ele está me dizendo alguma informação que eu preciso saber, ou é difícil que eu enxergue, inclusive, esse totem de sinalização, né? Então, acho que essas coisas a gente precisa se colocar em questão. E aí, é claro, né? Quando você chega no cerne no núcleo do teu logo, né? No núcleo do teu conceito. Essas respostas vêm muito fáceis. Então, devo usar madeira, devo usar iluminado, devo trazer uma solução tecnológica ou devo ir para o básico, né? Essas coisas, elas vêm, as respostas vêm porque você está muito conectado com aquilo. Agora, é uma coisa interessante que eu costumo dizer, né? A maioria dos meus clientes, Bruno, marcas grandes, tá? Não estou falando de marca pequena, não tem sistema de identidade visual. Não tem brand book, não tem, e é impressionante, uma área que é muito carente, porque as pessoas têm brand book, falam de tom de voz, de linguagem, etc. E aí, quando você vai para cá, então tá, vamos transformar tudo isso numa camiseta, tá? A gente vai fazer uma corrida, eu tô falando de evento, tá? Nossa marca vai patrocinar uma corrida e eu preciso gerar um boné, uma camiseta, uma sacochila, né, como brinde, e um windbanner, né, que é aquele grandão ali. Aí você fala, tá, então como é que isso vai refletir? Aí você fala, poxa, é uma marca que eu sei que eu tenho um sistema de cores, mas já que eu vou patrocinar uma corrida, por que eu vou patrocinar essa corrida? Essa marca tem a ver com corrida? Então não, ela tá falando de, né? Qual é o material que a gente vai usar essa camiseta? Ela vai ser polo, né, com a gola, ou ela vai ser
gola careca, ou ela vai ter a gola tradicional? Como é que a gente vai se expressar? Então, é isso, quanto mais a gente traz os porquês dessa marca, quanto mais rico está esse nosso material brand book, mais eu consigo tomar decisões assertivas para que essa marca se expresse com segurança com o consumidor dela, com o interlocutor dela. Né? E a gente não está falando só de cores, a gente não está falando só de madeira ou metal, o que a gente vai trazer para trabalhar, né? O porquê que a gente escolhe madeira, o porquê que a gente escolhe metal, e porquê quando, de repente, essa marca vai para a praia, então usa outro lugar, ela assume outra característica, ou ela ganha mais elementos, ou quando essa marca muda de estação, né? Quando a gente fala de moda, a gente tem muito essa coisa de poder mudar de estação e mudar um pouco o perfil da marca, mas assim, quais são esses detalhes que a gente consegue colocar? Então isso você consegue perceber, por exemplo, quando a gente faz sinalização de vitrine, né? Porque entra uma coleção a cada 6 meses, mais ou menos, né? Em geral, a gente trabalha com calendários, né? Verão e inverno, e aí tem o lançamento de verão, que acontece mais ou menos em agosto, e os lançamentos de inverno que acontecem no final de fevereiro. Isso a gente está falando de moda aqui no Brasil, que acompanha mais ou menos o calendário lá fora, tá? E aí, quando você vai para essa sinalização de vitrine, e aí, de repente, você tem, sei lá, uma coleção inspirada em... Vou chutar longe, tá? Mandalas indianas. O que você consegue trazer para dentro dessa coleção? E é isso o estilista que pensou lá. Então, o que você consegue retirar de elementos da sua marca que fale com as mandalas indianas, e aí você consegue falar, poxa, realmente faz todo sentido para essa marca, né? E como é que eu vou trabalhar isso nos meus pontos de contato com o consumidor? É interessante esse ponto que você traz, porque ele denuncia a importância de, no desenvolvimento de identidades visuais e dos brand books, haver a maior geração possível de linguagem voltada para os diferentes cenários, porque, principalmente agora, nesse momento de omnichannelidade, nesse momento em que o público da marca está extremamente inserido num contexto de omnichannel, de múltiplos canais, em que ele frequenta o espaço físico e frequenta o espaço virtual, se não houver um alinhamento de linguagem, você vai ter uma marca esquizofrênica. Então, quando você tem um desenvolvimento de uma identidade visual e a consolidação desse processo em um brand book pobre, o que você tem são múltiplas interpretações que agências diferentes terão, agência digital, de sinalização, agência de VM, terão múltiplas interpretações, e que se não houver, nesse momento, uma gestão unificada do lado do cliente sobre todas essas linguagens, e o que normalmente não acontece, você vai ter presenças esquizofrênicas de marca. Isso para o consumidor, ele percebe não só a falta de informação, mas é isso. Às vezes ele viu no Instagram um produto, e aí ele chega na loja, a vendedora não sabe nem do que ele está falando, até porque a vendedora é franqueada, e aí passou pelo time do VM, então ninguém está dizendo nada com nada, e você está lá, o teu consumidor fica confuso, e você, é claro, enquanto marca, se enfraquece, né? Então eu acho que tem algumas coisas que a gente pode dar de conselho aqui. Eu diria que nenhuma escolha pode ser aleatória, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente pode dizer. Então, claro que tem inspirações que a gente vê de coisas que a gente acha lindo. Poxa, eu achei super bonito uma escultura na parede que projeta a luz no lugar certo e ela vai projetar o que eu preciso, né? A gente tem aqui, por exemplo, algumas imagens que a gente traz aqui, esse que está escrito story, ou outro que está dizendo alguma coisa. Agora, olha só, como é que eu vou? Se eu sou a marca, tá? E eu estou pedindo isso para o meu arquiteto, para o meu designer, para que ele faça dessa forma. Eu tenho que ter um time de VM, por exemplo, que garanta que essa luz vai estar sempre na mesma posição, que ela nunca vai estar queimada e que ninguém vai poder alterar ela de lugar, porque aí eu já perdi o contexto. Então, eu acho que a gente precisa entender que nenhuma decisão é aleatória, né? Se eu quero fazer isso, eu tenho que ter recursos para fazer isso e para manter toda essa comunicação que a gente criou, ainda que seja por meio artístico, funcionando. Quando a gente leva isso para um ponto de venda, principalmente, que é onde a gente tangibiliza isso que a gente está falando, né, Bruno? Para um ponto de venda, para um evento é mais difícil, que o evento dura uma semana, 10 dias, não mais do que isso, né? O evento, assim, ele precisa ter o básico, precisa entender como que eu vou, o que eu vou procurar, o que eu vou encontrar a hora que eu saio e de qual é a marca que eu estou falando, né? Agora, quando a gente leva para o ponto de venda, que é uma coisa que é mais perene, que ela tem que durar ali, a nova arquitetura da marca, ou o
retrofit que essa marca faz dentro da loja, ele tem que ter uma durabilidade aí de 5, 6 anos, dando recurso ainda para o visual merchandising acontecer, para as sazonalidades, né, para as campanhas sazonais acontecerem, eu ainda tenho que ter um lastro disso tudo que dure, que eu consiga reposicionar, andar com essa loja toda, mudar ela toda de lugar do Dia das Mães para o Dia dos Pais, por exemplo, ou das férias escolares. Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, Hering, tá? Que ela consegue reposicionar a loja toda, ela dá uma volta quase que 360 dentro dela mesma. Eu consigo trazer a ilha que vem do feminino para frente quando eu estou falando de Dia das Mães e levar a criança para trás. E se eu tenho o Dia das Crianças, ela consegue vir para frente só reposicionando essa sinalização. Então a gente fala de algo que tem que durar. Então, e não só de durabilidade de material, tá? Porque não é isso, mas assim, uma linguagem ou uma escolha que não se dilua nos modismos, né? Que eu acho que esse que é o nosso principal reforço de marca, né? Quando a gente fala de marca, a gente fala de atenção, a gente fala de inspiração, mas a gente tem que falar também de propriedade. Do que essa marca é proprietária? Para quem que ela fala, com quem que ela fala, de que forma ela fala, né? Volto sempre naquele mesmo lugar, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente volta para o nosso conceito, mais respostas a gente tem na hora de executar essa implantação de sinalização para as nossas marcas. Sim, e todos esses fatores que você acabou de citar, aliados à consciência ambiental e social, porque você não pode simplesmente chegar a uma solução para o seu espaço e essa solução se dá através da geração de material que não pode ser destinado depois, que não pode ser reciclado, que só vai criar um problema para a sociedade depois, seja no descarte ou seja na fabricação, né? Por isso também que existe toda a preocupação com a sustentabilidade social também, do output dos projetos não ser fruto de um processo danoso socialmente. Exato. Tem uma vitrine que toda vez que eu vou falar sobre ela, as pessoas se lembram desse caso, e foi um case interessante. A Reserva, marca, vamos dizer assim, nacional bacana, ela fez uma campanha onde eram manequins e ela sempre usou os manequins pretos dentro da loja, tá? O material dele é um manequim que chama Ecoplex, enfim. Que ele é feito de material reciclável, ele é super bonito, ele é super interessante, mas eles colocaram em algumas lojas conceito este manequim preto quebrando o vidro, entrando dentro da loja. E olha só, todos os manequins de todas as lojas são manequins pretos. Mas colocar aquele manequim preto quebrando o vidro da loja para que ele pudesse aproveitar a promoção. E isso a gente está falando também de uma linguagem não verbal, e isso é muito importante a gente entender. Ele foi ofensivo. E aí a Reserva teve que se retratar, o diretor de marketing, etc. Por mais que ele dissesse, olha, todos os meus manequins são pretos, mas aí o público fala, e daí você me ofendeu? Porque historicamente a gente tem essa coisa de lutar pelo lugar, o lugar de fala e o lugar de não só não ser racista, mas também ser antirracista, né? E aí a marca se coloca, por mais que ela não tivesse, eu entendo, eu compreendo, porque, poxa, se todos os seus manequins são pretos, eu vou colocar mais um desses manequins quebrando vidro. Mas olha a mensagem não verbal que ela passou fazendo isso. Por mais que ela tivesse a mensagem verbal dizendo, corra a promoção e etc. Eu não lembro qual era a mensagem verbal, tá? Então eu acho que a gente também tem que ter cuidado com o que a gente diz e o que a gente não quer dizer, né? Uma coisa muito interessante que você falou, além do aspecto mencionado sobre consciência social no desenvolvimento dos projetos, você também falou sobre a consciência social no momento de você aprovar conceitos e desdobrar campanhas, implementar campanhas, né? Esse exemplo que você deu dos manequins, eu lembro muito, porque isso foi âmbito nacional, foi cobertura nacional, esses manequins pretos quebrando o vidro. Quando esse tipo de coisa acontece, isso me demonstra um problema no desenvolvimento da campanha ou do conceito ou da ideia no quesito experimentar a solução que se vislumbrou. Porque isso tudo me parece muito decisões que foram tomadas dentro de uma bolha e em momento algum as pessoas testaram com, por exemplo, o público. Se as equipes criativas não fossem muito nichadas e houvesse uma maior diversidade de tipos humanos, esse tipo de coisa não passaria. Como eu já presenciei projetos em que determinados tons de voz ou textos foram selecionados, e isso para campanhas nacionais, e quando foram expostos a outras partes do Brasil, houve um impacto negativo,
porque ignorou-se traços regionais em expressões ou em forma de falar. Por meio desses detalhes, desses nuances, dessas pequenas escolhas que a gente faz. Então, como é que eu digo que eu sou sustentável? E aí eu trago uma placa acrílica para sinalizar que eu sou super sustentável, né? Então, eu acho que a gente tem que ter coerência. Eu acho que mais do que nunca, né? O consumidor hoje, Bruno, ele não está alheio, ele não está desatento, ele está cobrando os valores que aquela marca diz que tem. Então, poxa, você diz para mim que você é sustentável, você tem algodão Pima e etc, etc. Como é que você traz uma placa de sinalização feita de acrílico, né? Aqui que nem essas imagens. É super bonitinho, né? Você fala, nossa, é lindo, é um material bonito, novo, interessante, mas poderia ser um pedaço de algodão impresso com silk, poderia ser uma placa de madeira, mas se você, então você tem que reforçar a mensagem que você está dando, que você passa no contexto como um todo, né? E eu acho que isso serve para qualquer ambiente que a gente vai trabalhar, tá? Não estou falando nem da placa de sinalização de sale ou de material novo ou de projeto novo, mas de identificar se eu estou sendo coerente com os meus próprios valores. E isso o consumidor, ele está muito esperto, ele está muito antenado, principalmente o Gen Z, né? Então, se o seu público for esse, você tem que trabalhar 10 vezes mais, porque ele vai te cobrar por isso. Falando sobre o aspecto de sustentabilidade, nesse exemplo que você acabou de dar, da placa de acrílico, que talvez pudesse ser um algodão impresso ou pudesse ser uma madeira, isso é muito bom para a gente falar que a sustentabilidade está ligada o quanto os materiais podem ser destinados após o uso inicial e também pode se referir ao tipo de utilização que você dará para o material após a utilização primária. Então, se você chegou à conclusão de que realmente serão necessárias peças em acrílico para que o seu conceito, para que a marca imprima naquele público o conceito desejado, você pode pensar, ok, então eu vou fazer essas peças em acrílico, mas qual é a sobrevida que eu consigo dar para elas depois? Né? Porque me vem muito na cabeça um exemplo, e eu não ouço isso sendo falado muito, mas me vem muito na cabeça o exemplo de Hollywood, que gasta centenas de milhões de dólares em filmes, e às vezes eles constroem cidades, eles constroem locais inteiros que não existem, e depois esses locais vão ser destruídos. E aí eu penso, o cara com uma pequena alteração de roteiro, ou uma melhor busca de locações, não poderia ter feito a tangibilização, a materialização de tudo que ele precisa para aquele filme, de forma que aquilo tudo depois fica para a comunidade. Então, isso me parece um uso muito racional de recursos e que é completamente sustentável, não por conta da escolha do material, mas pelo fato de que aquilo não vai ser descartado depois. Então, isso é completamente sustentável. Exato, e aí quando a gente fala de sinalização de grandes espaços, é isso. Olha, gente, quando a gente faz vitrine, eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para todo mundo. A gente é uma máquina de fazer lixo, né? É uma máquina de gerar lixo. Então, o que a gente tenta fazer? Acabei de fechar um cliente agora, onde a gente está fazendo uma arara que vai ser usada para vitrine, depois ela vira mobiliário de loja, equipamento de loja. Então, assim, tá na vitrine, depois ela vira equipamento de loja. Eu tenho um vaso que a gente vai pôr na vitrine, que depois ele vai premiar alguém, ou ele vai para qualquer outra coisa. Agora, quando você vai para grandes espaços, grandes dimensões, né? Isso a gente falando de vitrine pequenas, né? Pequenas assim, 5 metros quadrados no máximo, tá? Quando a gente vai para grandes realizações, mas de uma loja de departamento gigante, é aquilo que eu estava falando, ela tem que ter ela tem que ser perene, ela tem que durar aí bastante tempo. Aí faz sentido você escolher um material que tenha mais resistência, mais durabilidade, que você não precisa fazer uma manutenção muito grande, além de limpar, ou trocar uma lâmpada, ou qualquer coisa assim, porque você vai conseguir reutilizá-lo em vários espaços, né? Ou em vários momentos, ou durar aí 5, 6, 10 anos, e depois você consegue, de repente, trocar a sua placa. Isso, então, quando a gente vai falar de materialidade, Bruno, que era o nosso assunto, basicamente, ele volta nesse lugar, né? Isso são escolhas inteligentes, né? E quanto mais dentro a gente está do nosso conceito, mais a gente consegue entregar e mais a gente consegue extrair desse lugar justificativas, né? Porque eu acho que são decisões não aleatórias, mas são decisões que se embasam dentro delas mesmas, né? Então a gente
empoderar. Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Do empoderar, mas é isso, a gente empodera a nossa decisão, a gente empodera a nossa marca, né? Quando a gente traz decisões não aleatórias. E eu acho que talvez uma das últimas coisas que é importante, que eu falo que é sempre importante a gente notar, é se tá fazendo sentido, né? Poxa, então tá, eu pensei que de repente eu vou pendurar lá do teto da loja, que eu tenho que subir a cada 3 semanas, que é quanto dura uma campanha, né? Eu tenho que pendurar um banner de tecido. Aí é legal, você fala, poxa, um tecido que depois eu levo lá para instituição X, que eles transformam isso em bolsa, renda para mulher, enfim, né? Qualquer coisa. Só que aí eu tenho que alugar uma Jeanie para trocar esse banner de tecido. Você já viu Jeanie? O que que é? A Jeanie é um andaime, só que mecânico, né? Então ele é um robozão, assim, parece uma empilhadeira, só que ela leva. E em shopping a gente tem muito isso, né? De pés direitos altos, etc. Então imagina que você vai ter um custo gigantesco para te embasar para te ajudar a embasar aquela decisão que é completamente aleatória. Então, e eu acho que vem de encontro com tudo que a gente está falando, que é pô, a gente não pode se perder tanto no nosso onírico do conceito, então falar, poxa, realmente isso funciona e realmente vai ser incrível, a ponto de eu perder quanto isso fica possível de fazer, né? Às vezes a gente se perde do conceito de falar, realmente eu tenho que pendurar um banner a cada 3 semanas, eu tenho que pendurar um banner no teto da loja. Mas pode ser no teto rebaixado, em vez de ter que alugar uma Jeanie ou de ter que chamar um funcionário especial que vai se deslocar e vai cobrar e vai gerar um custo mais alto para a loja para trocar esse banner de tecido. Então é isso, a gente tem que entender o quanto isso fica factível, né? O quanto isso fica possível de acontecer, porque senão a gente também cai num lugar, porque você tem todas as justificativas que fazem sentido, mas isso não fica, isso não dá para acontecer. Então é melhor a gente pensar em um material que, ainda que não seja exatamente sustentável, mas a gente consegue trazer a sustentabilidade, se esse for um valor importante para a marca, é claro, né? Mas trazer essa sustentabilidade de outra forma e transformar ele em perene, em vez de fazer uma coisa toda vez a gente tem que alugar um andaime, uma Jeanie ou qualquer coisa do tipo. Então eu acho que é isso, trazer alguns momentos de consciência para a tomada das decisões. Eu acho que talvez essa seja a maior dica que eu posso dar para as pessoas, ter momentos de consciência, onde eu testo e onde eu pergunto para as pessoas se aquilo faz sentido, porque às vezes na minha cabeça ou no brainstorm que a gente fez ali entre o grupo, ou o diretor de marketing bate na mesa e fala, isso faz todo o sentido do mundo. E aí a hora que você vai para a realidade, ele não se aplica, né? Ele não funciona, ele não traz resultado, ele passa despercebido, porque ele é só mais um banner branco numa loja toda branca. Então são os nuances que a gente precisa entender para trazer coisas, trazer decisões conscientes para nossa marca e para o nosso projeto como um todo, né? Decisões conscientes é uma ótima expressão que você usou, porque revela esse aspecto do impacto que as decisões que você toma enquanto você está criando, enquanto você está materializando conceitos e que você está tomando decisões, os impactos disso na operacionalização e como que isso se reflete efetivamente na produção e implementação das ideias. Porque quando você é um profissional que não entende ou não buscou, e não tem problema nenhum você não entender, porque a gente não sabe tudo, mas você não teve o interesse de buscar o entendimento do como que aquelas decisões que você está tomando se refletem na vida real, você faz um trabalho porco, você faz um trabalho incompleto, e você faz um trabalho, eu diria, irresponsável. Porque se você pode adesivar uma fachada, porque a distância que você vai ver o logo aplicado naquela fachada é tão grande que a pessoa não vai conseguir ter consciência de espessura, por que você vai especificar letra caixa de metal, vai complicar a instalação, vai ter que obrigar a pessoa a contratar uma daquelas gruas, levantar funcionários a 20 metros de altura para fazer uma instalação complicada de letras caixa, ainda com afastador, porque quando você não instala a letra caixa com afastador, o que você cria é um ponto de acúmulo de sujidade e você vai ficar com uma fachada imunda. A poeira vai se acumular em cima da letra caixa e ela aplicada junto da estrutura. Quando vier uma chuva, vai criar uma lama e vai escorrer tudo. Então você ainda tem que se preocupar com o afastador, e você tem que se preocupar com o rufo, com calha de proteção.
E você pode, ao invés disso tudo, fazer uma simples aplicação de adesivo que o funcionário vai conseguir fazer com uma cadeirinha e você vai ter um projeto que visualmente tem o mesmo impacto, só que custou 1/10 do que custaria e não vai dar manutenção. Porque a manutenção é outra coisa que surgiu na sua fala mais cedo, que eu queria resgatar aqui, que é as pessoas, no momento de pensar a materialização de conceitos, não consideram a manutenção. É igual o engenheiro e o arquiteto que projeta a casa, e eles nunca limparam uma casa, por isso que eles projetam do jeito que eles projetam. Porque eles colocam cantos que são impossíveis de limpar. Então não seja o engenheiro ou arquiteto que projeta uma casa com cantos impossíveis de limpar. Quando você pensa peças estruturais, você tem que pensar na fabricação delas, no tempo que elas vão ficar no local, mas você tem que pensar na manutenção delas. Seja isso a substituição de uma iluminação backlight, seja isso a limpeza das peças. Porque se você projeta peças que são impossíveis de limpar, o que você criou não foi uma solução para o cliente, foi um problema de longo prazo. Quantas vezes eu já modifiquei bolsas de acrílico em espaços ou em displays para viabilizá-las de forma a não acumular poeira e simplificar a vida de quem tem que fazer a manutenção delas. A manutenção é a limpeza delas. É isso. Eu costumo dar dica para os alunos, toda vez que eu falo de vitrine, etc. Eu falo, gente, vai no dia primeiro de tudo, montar uma vitrine. Segundo, passa um dia na loja, trocando ideia com o vendedor e falando por que certas coisas podem ou não podem ser posicionadas em cada lugar. No fim das contas, gente, claro, a gente projeta tudo do nosso mundo perfeito, etc. Isso tem que levar para teste e tem que conversar com quem está lá na linha de frente, quem vai efetivamente manipular isso. Porque às vezes a gente fica, e eu acho que são coisas importantes que a gente tem que ter, né? Às vezes a gente fica fechado em alguns caprichos nossos, porque eu quero que seja palha indiana e etc. nesse display. E aí você compra a palha indiana que saiu caro e etc. E a vendedora, primeiro que ela não vai saber o que é, depois ela vai botar de ponta cabeça. Porque ela não vai ler o manual e nem ver o vídeo que você mandou, porque ela vai gastar tempo vendo qualquer outra coisa que seja de maior interesse dela do que ter um trabalho extra para colocar aquilo que você está dizendo para ela no ponto de venda, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quais são esses nossos caprichos. A gente, enquanto designer, a gente, enquanto diretor da marca, a gente, enquanto arquiteto que está projetando, a gente está falando de sinalização, a gente, enquanto trade marketing, a gente, enquanto visual merchandiser, quais são esses elementos que fazem diferença de verdade na vida da pessoa e por que eu quero tanto que ele esteja lá? Será que é um capricho meu? Será que não vai fazer diferença? E consigo te provar por A mais B que a gente tem que tomar essa decisão dessa forma, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente entender os porquês das coisas. Nada pode ser aleatório, porque quanto mais aleatório mais chance de dar errado e mais chance de a gente ter que refazer esse projeto e principalmente dele perder a efetividade e o poder de comunicação que ele tem. Ele foi feito para isso, né, gente? Então, acho que quanto mais outras coisas que a gente vai colocando, quanto mais outros caprichos que a gente vai colocando, mais ele vai perdendo a nossa efetividade, né, de comunicação, de ser direto, de ser reto, de chegar ao ponto onde ele precisa. Acho que é uma das considerações mais importantes que eu levaria. Em outras palavras, escute as pessoas. Da mesma forma que você teve que ouvir o público, ouvir o cliente no momento de conceituar uma marca, na hora de conceituar espaços, ouça as pessoas, ouça o público e ouça principalmente as equipes, as pessoas que conviverão com aquelas peças e com aquele espaço todos os dias. Você fazer um quiosque sem um lugar para a pessoa sentar, cara, a primeira coisa que eu faço para uma marca quando ela me pede um quiosque é o local para a pessoa sentar. Porque ninguém faz isso. Parece que as pessoas não entendem que uma pessoa que vai ficar num shopping ou num evento, num quiosque por 12 horas, precisa de um lugar para sentar. Então, ouça as pessoas, ouça o público e ouça, sobretudo, a equipe. Porque isso vai fazer você desenvolver e entregar projetos de excelência. Eu não tenho muita coisa para acrescentar, eu acho que tudo que você falou faz total sentido. É o nosso dia a dia, né, Bruno? A gente vive com os nossos clientes, a gente entende, a gente testa as problemáticas, a gente muitas vezes resolve problemáticas que não fomos nós que criamos, ou até uma gestão anterior. Então tem muito isso, né? Às vezes o gestor de marketing anterior criou uma coisa, o novo chega querendo mudar.
Eu acho que tem algumas coisas pra gente falar disso. Primeiro que o que tá funcionando, se ele for se a gente for mexer nessa coisa que tá funcionando de uma forma gratuita, por um capricho, a gente já tá errando. E agora o que não tá funcionando, por que que ele não tá funcionando? Então a gente tem que esmiuçar. Eu acho que isso tem muito a ver com o tempo que a gente tem para realizar aquele trabalho. É claro que a gente sabe que às vezes os prazos são para a semana passada, quando o briefing chega para você, ele já tinha que estar pronto na semana passada, o projeto entregue, né? Mas eu acho que também com a prática que a gente vai tendo ao longo da carreira, você vai pegando esses problemas e você consegue também se antecipar a tudo que pode dar de errado. E mais que isso, volta naquele ponto que a gente falou, né, Bruno, de testar, conversar com outras pessoas fora da bolha, ou pessoas que não conheçam o projeto. Eu costumo usar muito aquela expressão que a gente, designer, conhece, né? Será que o papagaio da vizinha do cliente, sabe o que ela está dizendo? Ou ela vai pedir para alterar o logo? Às vezes levar para uma pessoa que esteja completamente fora do contexto e falar, você entende o que eu estou querendo dizer aqui? E aí, se a pessoa entende, você fala, bom, acho que temos um conceito, acho que temos, eu não preciso explicar muito para que a coisa seja entendida. Isso vale para tudo que a gente fala de comunicação, né? Acho que antes de designers, antes de arquitetos, antes de visual merchandisers, nós somos comunicadores. A gente está lá, a gente está trabalhando e a gente está fazendo com que uma mensagem seja passada e entendida, ela seja dita e ela seja captada pelo nosso interlocutor e que eles dois tenham entendimentos e gerem a mesma resposta, né? Gerem a efetivação dessa comunicação. Então é isso, né? Quando eu consigo comunicar aquilo, eu acho que a primeira pergunta que eu faço toda vez que eu finalizo o projeto, eu estou conseguindo dizer tudo aquilo que eu queria dizer? Ou grande parte do que eu queria dizer? Ou está faltando? O que está faltando para ser dito? Pelo menos são os meus guias que eu tenho trabalhado sempre, né? Isso para qualquer tipo de ambiente, quando a gente fala. E fazendo só uma costura pontual sobre o que você falou de não mude coisas que estão funcionando por capricho, costurando isso com a minha fala anterior de ouça as pessoas, não só ouça o público, não só ouça as equipes e não só ouça o cliente, ouça os fornecedores. Porque você querer impor aos fornecedores aquilo que você acha que é certo enquanto detalhamento, enquanto decisão de construção, enquanto decisão de produção, pode bater num muro e se perder completamente se você ignorar para quem você está especificando as peças. Porque uma coisa que acho que a gente não falou muito, mas que é fundamental em toda essa questão de ambientação, retail, VM, quem são as pessoas que vão executar e instalar. Se você se fechar no seu umbigo e especificar as peças com vista frontal, lateral, corte, isso é o suficiente. Especificar material, especificar acabamento, isso é o suficiente para que o fornecedor consiga produzir. Tudo que você está fazendo é criar problema para você e para os outros, e para o seu cliente, para todo mundo. Ouça o fornecedor, entenda quais são as expertises e as limitações dele. Às vezes você fazer um 3D básico e cotar é muito mais compreensível para ele, que tem uma equipe, que não tem uma capacidade de abstração tão forte, que não foi treinado em leitura de plantas, em detalhamento técnico, blá, blá, blá. Isso vai ser muito mais simples do que se você tentar impor regras de ABNT na entrega de projetos. Veja o que funciona para o entendimento dele. Às vezes, o seu detalhamento técnico é um vídeo que você vai gravar explicando como é a peça. E isso ele vai conseguir produzir a peça exatamente como você precisa e instalar exatamente como você precisa. É isso, né? Mesmo a gente falando de grandes clientes, né, Bruno? A maioria dos fornecedores não tem qualificação técnica para ler aquilo que a gente está falando. Então, às vezes a gente vem, talvez do meio acadêmico, ou talvez das pessoas com quem a gente trabalha, que você tem que realmente especificar tudo, e fazer um desenho, e etc. E o cara, assim, ele nem trabalha com prancheta, né? Ele tira a medida da cabeça dele. E, assim, quantos marceneiros, quantos escultores, quantos serralheiros eu já não fiz que a gente mal conseguia levar o projeto impresso para ele. Era o desenho na mão e olha lá, que era aquilo que ele aceitava, né? Então, realmente isso que você falou é fundamental. A gente falou de materialidade, etc. A gente tem que falar de quem vai executar tudo isso e como isso tudo vai ser implementado, né? E outra coisa que é fundamental também é a gente falar de prazo, né? Às vezes a gente está falando de um material que leva 25 dias para ser importado, mais 30 para ser cortado, mais sei lá quanto. Então a gente já se perdeu aí no meio do caminho e a gente consegue resolver com outro material parecido, mas é muito mais simples. Então, é isso também ser flexível, né? Não ficar agarrado ao capricho, à ideia, né? A gente pode ser um pouco mais flexível também.
Sim, não adequar a informação ao fornecedor é nós falharmos no cerne do que nós somos, porque designers formatam comunicações para determinados públicos. Se a gente não é capaz de formatar a comunicação do que a gente quer produzir para o público que vai produzir, a gente falhou no cerne da nossa profissão. Exato, exato. Se você gostou, dá a curtir. Se você não gostou, discute, me diz por quê. Para mais conteúdos de Wi-Fi de sinalização e ambientação, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo episódio.